Continuamos hoje a nossa série Pecados, entre aspas, aceitáveis. E antes de iniciar o sermão de hoje, eu gostaria de ler um breve relato biográfico de um pastor lá da época da Reforma Protestante, que há um tempo atrás eu li e muito me impactou. Esse pastor, ele estava vivendo seus últimos dias, apesar de novo ainda, tinha 54 anos, mas estava acometido com muitas doenças. E no relato da biografia deste servo do Senhor diz o seguinte: em 6 de fevereiro de 1564, adoentado, ele foi transportado para a igreja em uma cadeira, pregando então com dificuldade o seu último sermão. No dia de Páscoa, 2 de abril, ou seja, 2 meses depois desta pregação, ele foi levado pela última vez à igreja. Mesmo muito enfermo, participou da ceia e cantou com a congregação. Em 28 de abril, um mês antes de morrer, ele convocou os ministros da igreja à sua casa e compartilhou com eles palavras de fidelidade a Deus e às Escrituras. Suas últimas palavras, registradas em uma carta, diziam: é suficiente para mim viver e morrer para Cristo, que é para todos os seus seguidores um ganho tanto na vida quanto na morte. O relato que eu acabei de ler é do pastor e teólogo João Calvino, muito conhecido por alguns irmãos. E o que me impressionou nestas palavras? O que me impressionou nestes relatos? É que, gente, devido à grande quantidade de livro que Calvino escreveu, eu sempre imaginava Calvino como uma pessoa que estava trancada em um gabinete, lendo vários livros, pensando sobre teologia e escrevendo. Mas no dia que li sobre este relato, eu vi que ele era um servo. E como qualquer servo do Senhor, ele amava a igreja de Cristo, ao ponto de ser levado numa cadeira para pregar o seu último sermão. Ao ponto de, muito enfermo, ir para a igreja, celebrar a ceia e cantar junto com os seus. Ao ponto de, nos últimos dias, chamar todos os pastores à sua presença e ter um tempo com eles. Calvino, assim como muitos irmãos que possuem enfermidades, mas lutam para viver a vida da igreja e estar em meio à congregação, são testemunhos vivos de um amor vibrante pela igreja do Senhor, pela igreja de Cristo. Hoje falaremos de um pecado que destoa de tudo isso que eu disse até aqui, e tem causado danos terríveis a igrejas locais, tem causado danos terríveis ao avanço do Evangelho em todo o mundo. O pecado em questão é a falta de compromisso com a igreja de Cristo, seja com o culto, seja com a comunhão com os irmãos, seja com o serviço no reino do Senhor. Torna-se importante falarmos sobre este pecado em meio a esta série, porque muitas vezes tratamos ele como aceitável. Perceba, dificilmente você vai confrontar alguém sobre a falta de compromisso com a igreja e essa pessoa vai dizer para você: perdão, realmente eu tenho falhado nessa área. Ore pela minha vida, eu preciso de arrependimento. Geralmente, quando você confronta uma pessoa falando sobre isso,
você vai ouvir uma resposta recheada de justificativa. Porque é o meu trabalho, é a minha faculdade, é o meu esposo, é a minha esposa que é o problema, é a falta de um veículo para ir para a igreja. Tem uma lista que eu poderia ficar aqui o sermão inteiro falando de justificativas que as pessoas usam. E geralmente a frase vai terminar com o seguinte: eu espero que você entenda. Excluir alguém da membresia de uma igreja, sendo que aquela pessoa talvez está meses, talvez anos sem aparecer naquele local, é visto por muitos como radicalismo, ou como algo até que deve ser alvo de crítica às igrejas. Infelizmente, meus irmãos, em nossa atual geração, não ter compromisso com a igreja local é algo que tem sido normalizado, é algo que tem sido justificável. E é por isso que a gente precisa tratar deste tema. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus 10, onde leremos do 19 ao 25. Um texto que acredito que possa trazer renovo à sua visão sobre a igreja e a vida com o povo de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25, a palavra do nosso Senhor vai dizer: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Antes de explicar o texto em questão, eu gostaria só de explicar a divisão de como trataremos, como iremos então estudar este texto, como será dividido este sermão. E ele será dividido em 3 partes. Primeiro, veremos o efeito da obra de Cristo, que está do versículo 19 ao 21. Depois veremos 3 exortações do autor, do versículo 22 ao 24. E por último, veremos no versículo 25 o apelo final. A passagem que acabamos de ler, ela vem depois de 10 longos capítulos da carta de Hebreus, onde é tratado sobre doutrina e teologia. Não muito diferente das pregações, dos sermões, muitas vezes as epístolas do Novo Testamento, elas funcionam desta forma. O autor primeiro vai apresentando realidades teológicas, vai falando sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a obra realizada, sobre o Deus Trino, vai apresentando estas coisas e, na parte final, ele pega tudo isso e fala: agora como que a gente coloca isto em prática? Basicamente, é essa ideia da maioria das epístolas. E até esse momento, na carta aos Hebreus em particular,
houve um grande foco em enaltecer e elevar a pessoa de Jesus. Caso você tenha curiosidade para ler depois a carta de Hebreus na sua casa, você vai ver que é uma carta que fala e fala do nosso Senhor constantemente e eleva ele à mais alta posição. Na carta de Hebreus, o autor vai dizer que Cristo está acima dos anjos, está acima de Moisés, é a revelação plena do Senhor. Vai revelar que ele é o sumo sacerdote do povo de Deus, que realizou a obra definitiva dos pecados. E após evidenciar toda essa grandeza de Cristo nos 10 capítulos, aqui neste ponto, a gente começa a ter a parte prática. Mas veja que o autor ele vai fazer uma transição suave da parte doutrinária para a parte prática. Do versículo 19 ao 21, você vai ver que ele ainda está falando de aspectos teológicos. Ele está falando dos efeitos da obra de Jesus. Perceba que ele vai começar o trecho no versículo 19 com uma conjunção, portanto, como que conectando tudo o que ele havia falado com o que ele vai falar agora daqui em diante. E o que o autor estava falando anteriormente, gente? O autor estava falando sobre a obra sacrificial de Jesus. Ele estava falando de como os nossos pecados foram definitivamente pagos por Cristo. Volta um pouquinho aí para o versículo 14, veja o que é dito. No versículo 14 do capítulo 10 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Dentro do Antigo Testamento, na antiga aliança, a realidade era que constantemente o povo de Deus tinha que apresentar sacrifícios de animais pelos pecados do povo, da nação. Mas eis que agora vem Jesus e isso muda. E por que que muda? Porque ele é, como diz João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito que era esperado. Aquele que a gente cantou aqui, dizendo que ele é o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Jesus é a oferta definitiva. E crendo nessa realidade, a carta aos Hebreus, então, nos convida e nos atenta a um efeito. Ela diz no versículo 19, com ousadia, agora devemos entrar no santuário. Dois termos são importantes da gente destacar aqui. O primeiro termo é o termo ousadia. Se a gente pega esse termo ousadia no original, ele passa a ideia aqui de uma confiança plena devido a uma autorização que nos foi dada, concedida. Imagina aquele funcionário, talvez de uma empresa que é cheia de regulação, que os acessos são restritos a vários compartimentos, e às vezes só alguns funcionários podem ir. Aqueles que têm a carteirinha específica daquela área. Quem tem a carteirinha vai o quê? Confiante. E há de alguém, se for parar ele vai falar, olha aqui, eu tenho a minha autorização. O autor aos Hebreus está falando sobre a autorização que Jesus Cristo concedeu aos seus, de adentrar agora no santuário. E a gente pode fazer isso plenamente, por causa de nós? Não, por causa da autorização que Cristo nos deu, através do seu sacrifício. O outro termo é a ideia do santuário, gente. O que é este santuário? E a maioria dos comentaristas vão dizer que a ideia aqui é a ideia do santuário celestial. É esse fato de que agora a gente pode ir à presença de Deus, por meio de Jesus. Gente, às vezes nós, dentro da igreja, normalizamos isso, né?
porque toda hora a gente fala, temos acesso a Deus. Eu queria convidar você a ser um leitor desta carta. Um judeu, talvez recém-convertido ao cristianismo. Isso aqui, meus irmãos, para qualquer judeu, é algo que eles nunca poderiam imaginar. Imaginar. Se lembrarmos de como era o templo judaico era cheio de divisões. A maioria das pessoas só poderia ficar no pátio externo. E o lugar santíssimo, que era o lugar do encontro com Deus, era acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. E agora o autor aos Hebreus fala que todo crente é um convidado confiante, debaixo da autorização de Cristo, a se apresentar diante de Deus. Algo maravilhoso. E somos chamados a fazer isso, como diz ainda no versículo 19 e 20, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. As referências aqui são a obra de Cristo, a obra pelo qual Jesus derramou o seu sangue para pagar pelos nossos pecados e ofereceu o seu corpo em nosso favor, sofrendo o castigo que era devido a nós. É dito aqui sobre um novo caminho, e a ideia é sobre um caminho recentemente aberto. O autor está fazendo eles recordarem, olha, há pouco o Messias veio, ele morreu na cruz, e agora a gente tem este novo caminho, que é o caminho que a igreja pode adentrar, preparado por Jesus Cristo. Há uma referência aqui ao véu, provavelmente diz de como Cristo abriu esse caminho, fazendo uso da carne. E não tem como não nos lembrarmos do momento da morte de Jesus. Quando Jesus dá ali o seu último suspiro e entrega o seu espírito, o Evangelho de Mateus vai dizer o seguinte, que o véu do santuário, o véu do templo que separava as pessoas deste acesso a Deus, ele se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Uma imagem que nos informa sobre esse acesso a Deus, que agora é concedido a nós, à igreja, aos que creem em Cristo. Cristo é este grande sacerdote dessa nova aliança, o autor nos lembra, que proporciona tudo isso à igreja. Aqui é como se o autor fizesse as conclusões teológicas. Os efeitos da obra de Cristo foram anunciados. E agora ele faz então 3 exortações diante desta realidade. A primeira exortação está no versículo 22. E ela flui diretamente desta questão do acesso a Deus. Veja o que é dito no capítulo 10 de Hebreus, versículo 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A exortação, a primeira exortação aqui do autor é que devemos nos aproximar de Deus. Agora temos este livre acesso por meio de Cristo. Então o autor, ele exorta, aproximemo-nos então do Senhor. Os comentaristas vão dizer que provavelmente este ato está relacionado muito à oração e à adoração. Agora temos plena liberdade para falar com o Senhor, para orar como muito fizemos durante este culto. Agora temos esta plena possibilidade de cantar os cânticos ao nosso Deus, com a certeza que Ele recebe tudo isso. Veja que essa exortação vem acompanhada de algumas expressões. O autor vai dizer sobre coração sincero, plena certeza de fé, coração purificado, um corpo lavado.
todas essas expressões denotam a questão de uma confiança plena em Deus e no seu agir, perdoando e lavando a nossa culpa. É interessante a expressão coração sincero, porque remete a gente lá ao profeta Jeremias, quando ele diz que na nova aliança Deus faria com que os corações de pedra se tornassem então corações de carne, capazes de conhecer a Deus e crer plenamente nele. Como eu disse, gente, hoje viemos aqui na igreja, nos reunimos e o que estamos fazendo? Vivendo esta realidade. Por exemplo, a gente teve o nosso momento de confissão, onde cada um pôde confessar os seus pecados no particular, onde juntos clamamos pelo perdão divino. E, meu irmão, podemos ter plena certeza em Cristo que Deus ouviu nossas orações e que a graça veio sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Cantamos, louvamos a Deus juntos. E podemos ter a certeza que não só nós aqui nos maravilhamos com o eco de todo o louvor da igreja cantando, mas o Senhor, o Deus Trino, ouviu tudo isso. Isso é algo maravilhoso e que vivemos aqui. Estamos experimentando desta exortação no meio da igreja. Vemos então uma segunda exortação surgindo. A primeira é para aproximarmos do Senhor. E a segunda exortação é uma ordem para guardar a esperança em Jesus. Veja o que diz o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você já percebeu como tantas e tantas vezes nós somos tentados a abraçar valores, ideias deste mundo? Quanto nosso coração tende a colocar a nossa confiança em outra coisa, senão em Deus? Isso acontece com a gente constantemente. Se você olhar ao seu redor, aqueles que não conhecem a Deus, a sua confiança está talvez no dinheiro. E às vezes somos tentados a fazer o mesmo, confiar em nossas finanças. Quantos e quantos estão confiando em políticos? Quantos e quantos estão confiando em si mesmo, em suas próprias obras, em sua própria confiança, em sua própria força? Essa é uma realidade, somos tentados o tempo todo a tirar o nosso coração da plena confiança em Deus e colocar em outras coisas. Porém, o autor, desde o início da carta, desde lá do capítulo 1, está enaltecendo a Jesus e alertando a todos que leem. Só há um que é digno de toda a confiança. Só há um onde a gente deve colocar toda a nossa esperança, e onde é Jesus. E a ideia aqui é isso, é que a gente guarde firme esta confissão. Em algumas traduções até diz a palavra apegar-se firme, a ideia de se agarrar e não largar de nenhuma forma. Passa a ideia de um esforço que você faz fortalecendo a sua fé, para que em nenhum momento o seu coração se desvie da verdadeira e genuína esperança que há em Jesus. Ele é o grande sacerdote, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é aquele que nos dá acesso a Deus, Ele é o novo caminho, eu digo mais, Ele é o único caminho. E por isso o autor alerta para nós esta exortação, que é para a gente guardar firme essa confissão. Ele termina dizendo o motivo pelo qual a gente deve guardar o nosso coração plenamente em Cristo. E ele diz e resume de maneira maravilhosa. Ele vai dizer, quem fez a promessa, Cristo é fiel. A fidelidade do Senhor é o motivo pelo qual a gente não deve desviar a nossa esperança para outro senão Ele. Ele é fiel.
até mesmo quando nós somos infiéis. Depois, o autor faz uma terceira exortação. E até aqui, meus irmãos, parece que os focos das exortações estão num sentido vertical. O que eu quero dizer? Na minha relação com Deus. Ele fala de aproximarmos, então, do Senhor, ele fala de guardar a nossa esperança em Cristo, mas é interessante que nessa última exortação, ele escancara para nós uma realidade. O cristianismo é algo que nunca é para ser vivido sozinho. Nunca, não há essa possibilidade. Veja o que ele diz no versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Esse é um dos muitos e muitos textos que temos, que fala sobre esta necessidade que todo crente tem da vida comunitária, de um aconselhar o outro, de um cuidar do outro, um exortar, um compartilhar o fardo com o seu irmão. Todos nós necessitamos disso. Talvez você já tenha sido um que desanimado, em meio a um vale, em meio a muita tribulação, recebeu uma mensagem de WhatsApp de um irmão e aquilo acalentou o seu coração. Ou que em meio a um dia de muita tristeza, recebeu o abraço de um irmão que revigorou, trouxe calma e alegria em meio a um dia de muito choro. Talvez você, meu irmão, seja um que em meio ao desânimo ouviu da boca de um irmão um texto bíblico que você precisava ouvir. E nem foi numa pregação. Às vezes foi num café. E o irmão abriu a Bíblia e falou para você um texto e você falou, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Esse é um chamado para todos nós, estimularmos uns aos outros no amor, a conhecer o amor de Cristo e a viver o amor, então, com o próximo, dentro do contexto da igreja. Um cuidar para que o outro cresça nisso. Cuidarmos uns dos outros para que a gente cresça em virtude, em boas obras. Termos irmãos que estão discipulando, nos acompanhando, nos ajudando a crescer na fé e na prática daquilo que é a vontade de Deus. Portanto, vimos aqui as 3 exortações do autor. Após apresentar os efeitos da obra de Cristo, ele exorta a aproximarmos do Senhor, a guardar a nossa esperança em Jesus e, por fim, estimularmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Finalizado as 3 exortações, temos então o apelo final no versículo 25. E veja qual é o apelo final. O autor vai dizer o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. E uma pergunta a gente tem que se fazer: por que que o autor ele faz este apelo? Por que que congregar é tão importante, ao ponto de ser este apelo final que é dado? E meus irmãos, o ponto-chave para a gente entender este apelo é a gente compreender que a gente coloca em prática e evolui nas 3 exortações anteriores, quando a gente vive a vida da igreja. Perceba, o autor fez 3 exortações. Onde que a gente pratica todas elas? Na congregação, na igreja. E é por isso que ele diz, não deixem de congregar. Meus irmãos, como eu disse, onde é que nos aproximamos constantemente do Senhor? É na vida da igreja, é em meio à congregação. Há semanas onde às vezes a tua fé está tão fria e vazia que você mal ora ao Senhor. E quando é então em meio a esta semana que você se coloca em oração e relembra, eu posso ter acesso a Deus aqui. Quando você sai da sua casa e vem à igreja,
E aí você é renovado e se lembra, o Senhor é aberto para ouvir os meus clamores. Nós nos aproximamos de Deus em meio à igreja, onde é que muitas vezes relembramos onde preciso guardar a minha esperança? Na igreja. É muitas vezes na vida da igreja que nós somos tratados, que o nosso coração está longe de Jesus, está confiando em si mesmo, está confiando em finanças, em política, está confiando em outras coisas, e aí num sermão você é lembrado, guarde a sua esperança em Jesus, em Cristo. É na vida da igreja onde, conversando com os irmãos, muitas vezes algum vai abrir um salmo para você, vai ler e vai falar, olha o que o salmista fala, confie no Senhor. Nós guardamos a confissão na vida da igreja. A igreja faz parte disso, ela não está fora disso. Por fim, a última exortação que ele diz, de encorajar ao amor e às boas obras, obviamente que encontramos isso onde? Na igreja. Se formos olhar no mundo, as pessoas que nos cercam, que não conhecem, não temem a Deus, geralmente estas vão nos apontar caminhos enganosos, caminhos de más obras que fogem da vontade de Deus. Elas não vão muitas vezes nos falar sobre o amor verdadeiro que conhecemos nas Escrituras, porque ela mesmo não conhece. Então, onde nos encorajamos no amor e nas boas obras? Em meio à congregação dos santos, em meio aos nossos irmãos. Perceba, gente, que o apelo, ele é tão, mas tão importante, que no período que esta carta foi escrita, as perseguições estavam começando pelo Império Romano. E é por isso que o autor vai dizer que alguns estavam deixando de congregar, porque perseguições estavam acontecendo. Até violência surgia em alguns pontos, mas mesmo assim, mesmo em um contexto de perseguição, o autor, ele apela e diz, não deixem de se congregar. E é o que eu repito para vocês, não deixem de se congregar. Pelo contrário, lendo aqui a conclusão do trecho que estamos estudando, admoestem, chamando a atenção um do outro, pois logo o nosso Senhor virá, e Ele vai julgar os vivos e os mortos. O dia do Senhor se aproxima. O texto termina afirmando para nós que é na vida da igreja, pelo agir do Espírito Santo, vivendo a congregação, o congregar, que encontramos forças e condições de nos mantermos firmes até o dia que o nosso Senhor vem. Exposto o texto, gente, eu gostaria agora de apresentar para vocês 3 motivos ou sinais do porquê muitas vezes caímos no pecado da falta de compromisso na igreja. E cada motivo, sinal que eu apresentar, eu vou também destacar para vocês um remédio para a gente lutar contra isso. Tá joia? Vamos lá então, um primeiro motivo do porquê caímos no pecado da falta de compromisso com a igreja. E o primeiro que eu gostaria de destacar aqui é uma visão religiosa e vazia da vida da igreja de Cristo. Uma visão religiosa e vazia da vida da igreja. Percebam a dinâmica do texto de Hebreus que a gente estudou, gente. O autor, ele vai chamar as pessoas a congregar. Mas como que ele começa tudo isso? Como que foi a construção desse apelo?
Ele passou por longos 10 capítulos falando sobre Jesus, enaltecendo Jesus. E como a gente viu no início do versículo 19 ao 21, ele apontou para eles: olha os efeitos da obra de Cristo. Olha que maravilhoso é. Agora, por meio de Jesus, temos acesso a Deus, ele declara. E podemos, confiantes, com ousadia, entrar no santuário do Senhor. Perceba que ele apresenta a grandeza de Cristo, os privilégios que temos diante de Deus. É como se ele quisesse: veja as maravilhas, porque você vai entender quão grandioso é a vida da igreja. Olhando para esse texto, meus irmãos, fica claro para nós, por exemplo, que nossas reuniões aqui não é um mero ajuntamento de pessoas, é a reunião de um povo que teve os seus pecados lavados, curados, remidos pelo sacrifício do Deus vivo, daquele que se fez carne. E estamos diante do Criador sem culpa alguma pela obra de Jesus. Agora eu te pergunto, meu irmão, como que você tem visto o culto público da sua igreja? Como você tem visto o culto público desta igreja? Você realmente, quando está aqui, percebe-se diante do Deus Trino? Você crê que Jesus está entre nós, como ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei de maneira especial. Você crê que Jesus está aqui entre nós? Uma visão gloriosa do culto, como realmente ele é. Ah, meus irmãos, se encarássemos todos esses detalhes, se nos maravilhássemos com tudo isso, o culto seria aquele compromisso que não cortaríamos de maneira nenhuma da nossa agenda. Seria o ponto alto da minha semana, que eu esperaria ansiosamente para viver, estar junto com os meus irmãos, diante do Criador de todo o universo. Isso é maravilhoso demais. Demais. Por que negligenciamos tão fácil o culto ao Senhor? Porque temos uma visão pobre do culto. Muitas vezes nós começamos a tratar as pregações como mais uma das muitas palestras que me surgem ali no Instagram. Transformou a pregação numa palestra. Às vezes, o louvor se tornou um momento de show. A reunião do povo remido se tornou a ida a um clube social. Jovens, adolescentes, às vezes encaram a igreja como uma ida à escola, para ver os amigos. Não, é algo muito mais glorioso. Louvado seja o Senhor que sim, encontramos aqui bons amigos, mas muito mais que isso, somos filhos comprados de Deus, reunidos para adorar a Ele. Adorar a Ele. Pais, saindo do contexto de culto, eu gostaria de falar com vocês como vocês veem a EBD. Vocês encaram a escola bíblica como mais uma oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor e seus filhos ouvirem Deus falar com eles e a semente do Evangelho serem plantadas nos coraçãozinhos deles? Vocês veem a EBD como isso? Como este momento glorioso onde Deus também fala? Ah, meus irmãos, muitas vezes a EBD se torna um compromisso tão vazio, que eu negocio isso para dormir um pouco mais no meu domingo. Que eu negocio isso para ficar um pouquinho mais na cama, no ar-condicionado e debaixo de uma coberta. O serviço cristão também pode ser visto de maneira pobre.
Você crê que verdadeiramente o Espírito Santo está te usando enquanto você carrega as cadeiras e as mesas para um evento que vai acontecer na igreja? Ou varrendo o pátio da igreja para algo que vai acontecer? Você crê? É o Espírito Santo me usando poderosamente no meio da igreja? Você se sente empolgado em atuar na recepção, no estacionamento, na mídia, no aconselhamento a um irmão, empolgado, sabendo, isto é eu atuando em meio à grande missão de Deus, de expandir o reino. Ou tudo isso virou uma escala fria de serviço que logo você desmarca, sem nem pensar duas vezes. Ou às vezes nem mesmo se envolve, porque acha que tem pouca utilidade. Perceba como essa visão religiosa e vazia afeta a maneira como nós vivemos a igreja. E como podemos remediar isso então? E o remédio para isso que eu gostaria de apontar para você é: confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado diante de Deus. Primeiro caminho para qualquer pecado é isso, confessá-lo diante do Senhor. Talvez, meu irmão, está na hora de você dobrar os joelhos e orar como Davi orou no Salmo 51, devolve-me a alegria da salvação, Senhor. Devolve-me a alegria que eu tinha em outrora. Pedindo para que Jesus faça nova a terra seca que se tornou a sua vida com Deus, a sua vida na igreja, a sua vida no reino. Talvez anos atrás, quando você conheceu a Jesus, naquela experiência de conhecer o seu Salvador, você era aquele que animado esperava o culto, não via a hora de encontrar os seus irmãos, de desfrutar da companhia deles. Às vezes a tua casa era cheia de irmãos constantemente. Aquele ímpeto e o desejo de conhecer a igreja de Cristo. Talvez você, lá no início da sua fé, você era aquele, meu irmão, que ninguém ia te cobrar de servir, não. Surgiu uma lista de serviço, teu nome era o primeiro. Às vezes a exortação era o contrário, tinham que vir assim, deixa o outro servir um pouco. Porque teu nome era logo o primeiro em tudo. Agora, hoje, você é aquele que olha para a lista do serviço ao reino com indiferença, já pensando no cansaço, com esta visão pobre, não vendo o valor que é estar ali, envolvido com o corpo de Jesus. O texto de hoje, meus irmãos, nos lembra da obra de Cristo. E entre as muitas coisas que o autor de Hebreus vai destacar, ele vai destacar que Jesus é aquele que nos faz aproximar de Deus com o coração sincero. É aquele que purifica e lava os nossos pecados. Então, meu irmão, confesse diante de Jesus: eu tenho pecado, eu tenho vivido uma religiosidade vazia, eu não me maravilho mais com o Senhor, nem com a tua igreja. Faça isso, confiante que Ele é aquele que purifica, lava pecado, é aquele que transforma coração, como o autor de Hebreus destacou. Um segundo motivo, meus irmãos, para a queda no compromisso da igreja, é colocar os meus anseios acima dos anseios de Deus. A grande verdade é que o nosso coração é movido por meio de desejos e afeições. E o propósito de Deus, desde a criação, era que nossos desejos, nossas afeições estivessem direcionadas para onde? Para Ele, para aquilo que é a vontade dEle. Que o nosso coração só tivesse olhar para aquilo que é do Senhor. Porém, falhamos miseravelmente nisso. E a grande verdade é que muitas vezes o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Esse é um dos muitos textos que destaca para nós uma vontade revelada por Deus nas Escrituras. E a vontade é: congreguem. Vivam a vida com o povo de Deus.
Poderia aqui destacar até outros textos bíblicos. Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ou Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus deseja que a gente viva isso, a vida da igreja. Porém, quantas vezes não colocamos o nosso anseio, por exemplo, pelo sucesso financeiro, o anseio por riqueza, a avareza que estudamos semana passada, acima da vontade de Deus. E justificamos a nossa ausência quase que total na vida da igreja, por conta do muito trabalho que às vezes nem era necessário, mas queremos acumular e acumular mais, fazer como vimos no sermão anterior, construir celeiros cada vez mais, para cuidar e aumentar do nosso ídolo, que às vezes é o dinheiro. Quantas vezes eu coloco meu anseio pelo extremo destaque, acima da igreja. Uma coisa é você desejar ser um ótimo aluno, um bom aluno. Isso é algo agradável a Deus. Agora, outra coisa é você, na idolatria de si mesmo, no desejo do destaque, falar, não, eu preciso ser o melhor. E aí, às vezes, jovens, adolescentes, embarcam em uma viagem onde a vida dele passa a ser os estudos, e o reino de Deus é negligenciado. O pior disso é que muitas vezes, alguns pais tratam isso como virtuoso. Porque meu filho, agora ele nem está indo na igreja, pastor. Ele nem vai mais nos cultos, mas é porque ele está estudando demais. Mas qual é o propósito de tudo isso? Será que isso nos tornou um ídolo no seu próprio coração? Há aqueles ainda que acreditam que sabem administrar o seu domingo melhor do que Deus. Porque é assim que Deus manda a gente administrar o domingo, separando o dia para estar com o seu povo, se reunindo com ele, aprendendo dele. Mas a pessoa bate no peito e fala, não, para começar bem a semana, sabe? Para ter aquele start na segunda-feira, eu tenho alguns hobbies que eu não posso abrir mão. Tem alguns descansos, algumas atividades. Eu não consigo deixar de ir num domingo e ir para a minha pescaria. E aí ele fala, eu sei administrar o meu tempo melhor do que Deus. E eu sei o que é bom para mim. Às vezes, coisas como futebol pode roubar a atenção do nosso coração, gente. No início da minha fé, eu confesso, a minha grande dilema era quando tinha jogo do Palmeiras. Inclusive, 8h30 começa um jogo do Palmeiras hoje. E quantas vezes eu lá, no início da fé, tem culto, mas tem jogo do Palmeiras. E aí eu ficava dividido, meus irmãos. E eu confesso, às vezes eu faltava no culto e vi o jogo do Palmeiras. Palmeiras perdia, eu falava, é juízo de Deus sobre minha vida. Quando menos percebemos, gente, a vontade de Deus tem se tornado secundário em nossa vida. Colocamos ali os nossos anseios acima dos anseios do Senhor. E minha agenda não vai refletindo o equilíbrio que o Senhor espera. Não há nada de errado em você ser um bom estudante que dedica horas ao ensino. Não há nada de errado em você buscar um trabalho para sustentar o seu lar. Não há nada de errado em você ter hobbies, que é o seu descanso. O problema é quando isso tudo começa a tomar conta da sua agenda, de forma que o seu compromisso com o reino deixa de lado. É por isso que eu digo, meus irmãos, Mateus 6,33, busquei, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado, é um dos versículos que mais sabemos e menos cumprimos.
muitas vezes o reino de Deus é aquilo que é o secundário. A minha agenda não é formada a partir disso. Obviamente, existem motivos justificados para alguns irmãos se ausentarem em certas atividades. Escalas obrigatórias de trabalho, há irmãos que vivem em escalas de trabalho, onde por vezes ele está escalado no domingo para trabalhar. E acontece. Não há como ele manejar. Há doenças graves, que às vezes acometem as pessoas, processos pós-cirurgia, enfim. A transmissão ao vivo, inclusive, está para atender estes irmãos. Porém, hoje, o que vemos é a banalização das desculpas. Tudo é justificativa. Qualquer anseio meu é motivo para deixar de lado a vontade de Deus. E como que a gente pode combater isso? Qual é o remédio para a gente combater esta ideia dos anseios que eu coloco acima da vontade do Senhor? E o remédio que eu gostaria de apresentar para vocês é o seguinte: viva a simples obediência de congregar. Viva a simples obediência de congregar. O que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer? O texto bíblico, como eu disse, ele deixa claro para nós. É vontade de Deus que perseveremos congregando com o seu povo, tendo a vida de comunhão, a vida da igreja. Isso é vontade de Deus. Portanto, o que eu devo fazer? Simplesmente obedecer. Um dos maiores erros que a gente comete é que às vezes a gente acha que o processo é o seguinte: primeiro eu tenho que ter vontade e depois eu obedeço. Aí muitos nesses falam assim: não, eu vou ficar um período em casa, orando, esperando. A hora que Deus despertar o desejo, eu vou voltar então para a vida da igreja, voltar a servir. Ando magoado, ando triste, ando desanimado. E meu irmão, faltar ao culto, deixar de ter comunhão com o povo de Deus, nunca é uma solução. Certa vez ouvi isso do pastor Leonardo no púlpito dessa igreja. Pelo contrário, geralmente quando a gente deixa de ir ao culto, o que acontece durante a semana é o remorso. Parece que perdemos algo que era importante. A verdade é que não devo ficar esperando surgir a vontade no meu coração. Eu tenho que me propor a buscar a obediência a Deus e lutar contra os desejos do meu coração, lutar contra essas coisas que têm tomado a minha vida. E é no caminho da obediência que Deus vai me tratar. Sempre é assim, gente. Sempre é assim. Por exemplo, você está com um problema, com falta de vontade de ler a palavra de Deus, o que você deve fazer? Você vai deixar a palavra de Deus lá parada até o dia que você sinta vontade de novo de ler? Não. Às vezes é nesse momento que você vai ter que se desafiar a ler ainda mais a palavra de Deus. Você está passando pelo período onde você não desfruta mais da oração, da vida em comunhão com o Senhor. É nesse momento onde você deve clamar ainda mais. E se lhe faltar palavras, use o modelo de Jesus. Vai orando o Pai Nosso e pensando em cada uma das palavras. Mas é o chamado. Ore, ore, ore. Não estou com vontade de congregar, de ter comunhão, de servir, meu irmão, obedeça a Deus. E é nesse caminho da obediência que Deus nos trata. Nos dias de frieza, pode ter certeza que é se esforçando por congregar, que como vimos no texto, o Senhor vai trabalhar em nós o aproximar diante dEle, onde seremos novamente lembrados constantemente da nossa esperança em Jesus e por fim seremos encorajados. Visto então esses dois primeiros motivos, uma visão religiosa e vazia da vida da igreja e os meus anseios acima dos anseios de Deus, eu gostaria de alertar para o terceiro motivo, pelo qual muitas vezes pecamos e não viver a vida da igreja,
E este motivo é o seguinte: o espírito orgulhoso de independência. Como temos falado nessa série, e como foi pregado lá no início dela, o orgulho muitas vezes é esta raiz de todos os pecados. É de onde surge todos os pecados. E veja que o texto bíblico de Hebreus, ele deixa claro para nós uma coisa em relação à vida da congregação. Ele vai destacar e deixar claro que a vida da congregação é a vida de pessoas humildes. E como que o autor de Hebreus faz isso? No versículo 24 ele vai dizer: cuidemo-nos também de nos animar uns aos outros, no amor e nas boas práticas. No versículo 25 ele vai dizer: façamos admoestações. O que ele está destacando, gente? O congregar. O congregar é a vida daqueles que entendem: eu necessito do próximo, eu necessito do meu irmão, eu necessito de cuidado, eu necessito de admoestação. Ao mesmo tempo, eu ajudo os outros. O congregar é um chamado para os humildes se reunirem. Porém, o orgulhoso, ele se vê como autossuficiente. O orgulhoso é aquele que vê a igreja somente como mais um acessório para ele aprender algo sobre Deus. O orgulhoso, aqueles que talvez rumam para o lado da teologia, veem aqui o culto como mais uma aula de seminário do que um culto ao Senhor. Pessoas com o ego elevado não acreditam que precisam de ninguém, nem de pastor, nem de irmão. Eles se fecham para viver a vida com o próximo. Orgulhosos acreditam reunir todos os talentos e dons necessários para viver em si mesmo. Ele não crê na realidade que vemos na Bíblia, que somos um corpo com membros diversos, talentos diversos, e todos nós precisamos um do outro. O orgulhoso não consegue viver a vida em comunhão, pois muitas vezes ele fala com um tom de superioridade para com os outros. Não aceita exortação, pelo contrário, ele é ofensivo, ele ofende. Perdoar é algo que nem existe. E muitas vezes o coração orgulhoso, vai ser o motivo de muitos saírem da igreja. E vai falar: eu saí de lá, porque lá só tinha pessoa ruim. Porque ele se vê como uma pessoa muito boa. Pare para pensar, meus irmãos. Foi um exercício que eu fiz enquanto eu pensava nesta questão. Se lembre daquelas pessoas mais servas que você conhece. Aquelas pessoas que você vê constantemente servindo ao Senhor. Às vezes nos bastidores, onde muitos nem sabem que ela está. Pessoas de oração, pessoas que visitam, pessoas que acolhem, pessoas que abraçam o visitante e o levam para sua casa, que acolhe e demonstra hospitalidade. Pense nessas pessoas. Se você pensar, meu irmão, é bem provável que você vai encontrar uma pessoa humilde. Por que ela é essa pessoa de oração? E ela ora pelos outros irmãos, ela ora pela vida da igreja. Porque ela sabe o quanto que ela necessita de Deus, e ela dobra os joelhos e ora diante do Senhor. Por que ela cuida dos outros? Ela demonstra sensibilidade com o próximo. Chora com os que choram, se alegram com os que se alegram. Porque ela sabe que ela é uma necessitada, e ela vê o irmão em necessidade, ela corre para socorrer, porque ela sabe, todos nós necessitamos uns dos outros. Talvez o seu problema seja isso. Você não se envolve com a igreja por ter uma visão muito elevada de si mesmo, é um orgulhoso. É talvez aquele teólogo frio, que recita as institutas de João Calvino,
que fala da Bíblia na internet digitando com dedos que não tem calos de pôr a mão no arado, para servir na tua igreja local. Talvez você seja aquele que fala de um cristianismo, mas que não vive na prática. Só sabe o conteúdo. Talvez você seja um que diz do amor sem nunca ter chorado ou se importado com o irmão em dificuldade. Você diz que é necessário cuidar dos outros, mas você nunca orou por um pedido de oração que chegou no grupo da igreja. Para você, meu irmão, que é orgulhoso, eu gostaria de dar o remédio para ti. E o remédio está na exortação do texto. É o quê? Procure a ajuda de um irmão. Como que a gente vence o orgulho? Quando a gente cai por terra e vê, eu preciso do outro. Quando eu confesso que eu não sou nada, que eu sou um ser humano necessitado do Senhor, necessitado do agir em meio ao povo. Um dos grandes benefícios de viver a vida da igreja, meu irmão, é que aqui seremos humilhados. Humilhados. E por que que isso é um benefício? Ser humilhado? Porque, meu irmão, não tem quem viva a vida da igreja plenamente, que não chegue um dia que tem que chegar para o outro e falar, perdoe-me, porque eu falhei com você. Todos nós. Se você viver a vida da igreja, em um momento você vai ter que chegar para um irmão e dizer, perdoe-me, porque eu fui grosso aquele dia, eu me irei, eu preciso que você me perdoe, e eu preciso muito mais do que isso, preciso que você me encoraje a viver o amor e as boas obras. Um dos principais remédios para esse tipo de orgulho é a vida congregacional, é a vida da igreja. É dentro da igreja onde vemos plenamente todo o nosso orgulho desmoronando, e a gente vai se ver como alguém que precisa pedir por oração, que precisa de cuidado, como alguém que não tem do que se orgulhar, mas todos nós somos necessitados do Senhor e da família dele. E por último, meu irmão, eu queria trazer um último remédio, poderoso, para nos ensinar a verdade de que devemos congregar. O remédio mais poderoso para combatermos a nossa falta de envolvimento com o corpo de Cristo. E para isso eu gostaria que abrissem suas Bíblias em Lucas 22, do 14 ao 11. Lucas 22, do 14 ao 15, perdão. Lucas 22, do 14 ao 15. O evangelista apresenta a seguinte coisa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Quer um remédio poderoso para tratar a falta do seu compromisso com a igreja? Olha e vive o exemplo
de Jesus. Eu acho que o evangelista, inspirado por Deus, tinha que deixar registrado aqui qual era o maior desejo de Cristo antes de ir para a cruz. Você já tinha parado para pensar nisso? Qual era o maior anseio de Jesus antes de ir para a cruz? Ele vai dizer: tenho ansiosamente aguardado poder celebrar esta ceia, esta Páscoa com vocês. Qual era o maior desejo de Jesus? Era estar com seus discípulos. O nosso Senhor poderia desejar tantas coisas e coisas legítimas. Mas o que ele mais desejava era estar com os seus. E, gente, se lembre de como foi esta refeição. Porque não foi simplesmente somente a ceia. Este momento da Páscoa, por exemplo, foi onde Jesus pegou e lavou os pés sujos e cansados de cada um dos seus discípulos. Então, sabe qual era um desejo de Jesus antes do seu sofrimento? Servir os seus, lavando e curando o pé de cada um daqueles que caminhou com ele cansado. Jesus aproveitou esta refeição para encorajar os seus discípulos. Ele sabia que o sofrimento viria também sobre eles. E foi nesse momento final que Jesus deu as palavras mais belas de encorajamento para os seus. Ele encorajou aqueles discípulos no amor e nas boas obras, na esperança nele. E ele o que? Desejou ansiosamente por isso. Foi ali na mesa que Jesus desfrutou da comunhão. E mais do que isso, ele ergueu o pão e deu graças. E se aproximou do Pai junto dos seus discípulos. Partindo o pão, dando o cálice. Quero um modelo de quem é comprometido com a igreja. Ama estar com os seus, ama servir os seus, ama encorajar, ama ter companhia, ama aproximar o seu povo diante do Senhor, diante do Pai. O nosso modelo é Jesus, meus irmãos. Ele é esse mestre que nos constrange. Portanto, se você está com um coração frio e longe de um comprometimento para a igreja, eu convido você a olhar para o nosso Senhor e se constranger com Ele. Esse é um remédio poderoso e que podemos fazer lendo as Escrituras e vendo a vida e a obra de Cristo. Amém? Antes, gente, de orarmos, eu gostaria de terminar esta palavra com a gente cantando o hino. Gostaria de pedir que o pessoal do louvor subisse aqui. E este é um hino que talvez seja novo para muitos irmãos. E eu sei que quando tem hino novo, música nova, às vezes a gente fica meio constrangido, mas não, eu gostaria de convidar você a cantar. Pode permanecer sentado, cantando em um tom de oração. Esse hino do cantor cristão, ele chama amor fraternal. E em um dos versos dele diz o seguinte, em uma das estrofes: Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos do auxílio do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por esse amor. Cantemos juntos esse hino e que Cristo trabalhe o nosso coração sempre como igreja.